11 técnicas estoicas para exterminar as preocupações de uma vez por todas e trazer paz interior. Introdução. Existe algo silencioso dominando sua mente neste exato momento. Não faz barulho, não pede permissão, mas consome sua energia todos os dias. A preocupação não grita, ela sussurra, e quanto mais você tenta ignorar, mais espaço ela ocupa. Ela aparece quando você acorda, acompanha você ao longo do dia e muitas vezes é a última coisa que permanece antes de você dormir. Você já percebeu como sua mente cria cenários que nunca aconteceram? Conversas que não existiram, problemas que não chegaram, medos que ainda nem nasceram. Mesmo assim, seu corpo reage como se tudo fosse real. O coração acelera, o peito aperta, a mente não desacelera. É como se você estivesse constantemente em alerta, esperando algo dar errado. Agora pensa comigo, quantas dessas preocupações realmente se tornaram realidade? E mais importante, quanto tempo da sua vida você já perdeu sofrendo por coisas que nunca aconteceram? Existe um custo invisível nisso tudo: energia desperdiçada, decisões adiadas, paz roubada. E o mais perigoso é que isso começa a parecer normal. A verdade é desconfortável. Você foi condicionado a viver assim. Desde cedo, aprendeu que pensar demais era se proteger, que prever problemas era ser inteligente, que se preocupar era uma forma de evitar o pior. Só que esse mecanismo, que deveria ajudar, passou a te controlar. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem sobre esses acontecimentos. Isso muda completamente o jogo. Porque se o problema não está no que acontece, mas na forma como você interpreta, então existe uma saída real. Você não está preso à preocupação. Você está preso a um padrão mental que pode ser quebrado. E é exatamente isso que você vai começar a entender aqui. Só que antes de tentar controlar seus pensamentos, você precisa encarar algo que quase ninguém tem coragem de admitir. A sua mente pode estar viciada em preocupação, e enquanto você não entender isso, qualquer tentativa de mudança vai ser superficial. O vício em preocupar-se. Por que sua mente não quer paz? Agora que você percebeu que a preocupação não surge do nada, mas de um padrão, precisa entender o que realmente está por trás disso. Não é falta de controle. Não é fraqueza. É condicionamento. A sua mente aprendeu a funcionar assim. Toda vez que você antecipa um problema, seu cérebro acredita que está te protegendo. Ele ativa um estado de alerta, libera energia, aumenta o foco. Em outras palavras, ele te recompensa por se preocupar. Mesmo que isso te desgaste, existe uma sensação interna de que você está fazendo algo útil. E é exatamente aí que nasce o vício. Você começa a associar preocupação com preparo, ansiedade com responsabilidade, pensar demais com inteligência. Só que isso é uma armadilha silenciosa. Porque quanto mais você alimenta esse ciclo, mais sua mente passa a procurar motivos para continuar nele. Epicteto já alertava que o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela opinião que ele tem sobre elas. E quando você acredita que se preocupar é necessário, você começa a ver ameaça em tudo. Situações neutras se tornam problemas em potencial. O futuro vira um campo de risco constante. Percebe o que está acontecendo? Sua mente não quer paz porque ela foi treinada a evitar perigo, não a viver em tranquilidade. Para ela, ficar em silêncio é arriscado. Não pensar em problemas parece negligência. Então, ela cria movimento, cria tensão, cria cenários. Tudo para manter você ocupado. E na visão dela, seguro. Só que existe um preço alto nisso. Você perde presença, perde clareza, perde energia. Começa a viver mais no futuro do que no presente. E quanto mais tenta resolver tudo na sua cabeça, menos consegue agir no mundo real. O ponto mais importante aqui é entender que esse ciclo não é natural. Ele é aprendido.
E se foi aprendido, pode ser desaprendido. Só que isso exige consciência. Exige perceber quando a mente está entrando nesse padrão automático. Porque enquanto você acreditar que precisa se preocupar para estar no controle, você continuará sendo controlado pela preocupação. E existe um erro ainda mais profundo que sustenta tudo isso. Algo que faz você acreditar que pensar no pior é uma vantagem, quando na verdade está drenando completamente sua energia. A ilusão da previsão. O erro mental que rouba sua energia. Existe uma crença silenciosa guiando a forma como você pensa todos os dias. A ideia de que, se você conseguir prever tudo o que pode dar errado, estará preparado para qualquer situação. Parece lógico, parece inteligente, parece até necessário, mas é exatamente aqui que mora um dos maiores enganos da mente humana. Você não está se preparando, você está se esgotando. Toda vez que você tenta antecipar problemas, sua mente entra em um modo de simulação constante. Ela cria cenários, calcula possibilidades, testa desfechos negativos, só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O cérebro não diferencia com precisão o que é real do que é imaginado com intensidade. Para ele, pensar no pior é quase como viver o pior. E o resultado disso é imediato. Cansaço mental, tensão emocional, dificuldade de foco. Você começa o dia já drenado, não porque algo aconteceu, mas porque sua mente já enfrentou dezenas de problemas fictícios antes mesmo da realidade exigir qualquer ação. Sêneca observou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso não é apenas uma frase filosófica, é uma descrição precisa do que está acontecendo dentro da sua cabeça. Você está gastando energia com situações que talvez nunca existam. Agora presta atenção nisso. Se prever realmente evitasse problemas, pessoas mais preocupadas viveriam melhor. Mas o que você vê na prática é o oposto. Quanto mais alguém tenta controlar o futuro, mais ansioso se torna, porque o futuro é, por definição, incontrolável. Então, por que sua mente insiste nisso? Porque prever dá uma falsa sensação de controle. É como se, ao pensar em todas as possibilidades, você estivesse reduzindo o risco. Só que, na realidade, você está ampliando a percepção de ameaça. Quanto mais cenários você cria, mais perigoso o mundo parece. E isso muda completamente a forma como você vive. Você começa a hesitar mais, confiar menos, agir com medo. Sua energia deixa de ser usada para agir no presente e passa a ser consumida tentando dominar um futuro que ainda nem existe. O mais perigoso é que esse processo é sutil. Você acredita que está sendo prudente quando na verdade está se sabotando. A mente te convence de que parar de prever é irresponsabilidade, quando na verdade é libertação. Existe um ponto de virada aqui. Você não precisa prever para estar preparado. Você precisa estar presente para reagir. A verdadeira força não está em antecipar todos os problemas, mas em saber que quando algo acontecer, você terá clareza para lidar com aquilo. E enquanto você continuar tentando viver no futuro, vai continuar pagando um preço no presente. Só que essa não é a camada mais profunda do problema. Porque existe algo ainda mais pesado acontecendo. Não é só o ato de prever que te destrói. É o tipo de futuro que sua mente escolhe criar. O peso do futuro imaginado. Como sua mente cria sofrimento antes do tempo. Agora você precisa encarar algo ainda mais profundo. Não é apenas o fato de você tentar prever o futuro que te desgasta. É o tipo de futuro que a sua mente insiste em construir. Repara com honestidade. Quando você pensa no que pode acontecer, sua mente cria cenários positivos ou negativos. Quase sempre negativos. Ela não imagina que tudo vai dar certo. Ela projeta perdas, rejeições, fracassos, problemas. E faz isso com detalhes. Cria imagens, diálogos, consequências. É como se você estivesse vivendo uma experiência real, só que dentro da sua cabeça. E é aqui que o peso começa.
porque seu corpo responde a essas imagens como se fossem verdadeiras. A tensão surge, o medo aparece, a energia diminui. Você começa a carregar emoções de algo que ainda nem aconteceu e talvez nunca aconteça. Sêneca descreveu isso de forma direta ao afirmar que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você entende isso de verdade, percebe o tamanho do impacto. Você não está apenas pensando no futuro. Você está sofrendo por ele antecipadamente. Agora imagina o efeito acumulado disso ao longo dos dias. Pequenas preocupações se somam. Cenários negativos se repetem. E aos poucos, sua mente começa a acreditar que o mundo é mais perigoso do que realmente é. Você passa a viver em estado de defesa constante. Isso afeta suas decisões. Você evita oportunidades, adia ações, recua diante de desafios. Não porque a realidade exige isso, mas porque o futuro imaginado te convenceu de que é arriscado demais. Existe um detalhe importante aqui. Sua mente não está tentando te prejudicar. Ela está tentando te proteger. Só que ela usa um método falho. Ela acredita que, ao te mostrar o pior cenário possível, você estará preparado. Mas o que realmente acontece é o contrário. Você se torna mais inseguro, mais cansado, mais paralisado. E quanto mais você alimenta esses cenários, mais fácil se torna criá-los. É um ciclo. A mente aprende que esse é o padrão. E começa a repetir automaticamente sem que você perceba. O ponto de virada começa quando você enxerga isso acontecendo em tempo real. Quando percebe que aquele cenário não é uma previsão, é uma construção, não é realidade, é interpretação. E quando você começa a questionar essas imagens, algo muda. Elas perdem força, elas deixam de ser verdades e passam a ser apenas pensamentos. Mas ainda existe uma engrenagem que mantém tudo isso funcionando. Um mecanismo simples, repetitivo e extremamente poderoso que mantém sua mente presa nesse ciclo. É o padrão que começa com 2 palavras e termina com você completamente dominado. A tirania do "e se", desativando o ciclo infinito de pensamentos. Existe um gatilho específico que ativa quase todas as suas preocupações. Ele é curto, simples e parece inofensivo. 2 palavras que passam despercebidas, mas que têm o poder de prender sua mente por horas. E se der errado? E se eu não conseguir? E se acontecer algo ruim? Percebe o padrão? Cada uma dessas perguntas abre uma porta. E quando essa porta se abre, sua mente entra em um labirinto. Ela começa a buscar respostas, cria hipóteses, conecta possibilidades. Só que esse processo não tem fim, porque para cada resposta surge um novo "e se". É assim que o ciclo se alimenta. Você acredita que está pensando para encontrar soluções, mas na verdade está apenas mantendo a mente em movimento constante. Não existe resolução real dentro desse padrão, apenas repetição. E quanto mais você entra nele, mais difícil se torna sair. Epicteto ensinava que devemos nos apegar apenas ao que está sob nosso controle. O problema é que o "e se" sempre te leva para o oposto disso. Ele te joga em cenários hipotéticos, fora do seu alcance, onde nenhuma ação concreta pode ser tomada. E isso gera uma sensação de impotência, porque você pensa e não resolve nada. A mente se cansa, o corpo sente, mas a situação continua exatamente a mesma. Agora, observa com atenção. O "e se" nunca te leva para o presente. Ele sempre te arrasta para um futuro incerto. E enquanto você está lá, perdido em possibilidades, o único lugar onde você poderia agir está sendo ignorado. Esse é o verdadeiro problema. Não é o pensamento em si, mas o afastamento da realidade. Você deixa de responder ao que está acontecendo agora para tentar controlar o que pode ou não acontecer depois. Existe uma forma de quebrar esse ciclo, mas ela exige uma mudança simples
e ao mesmo tempo poderosa. Em vez de continuar a pergunta, você interrompe o processo. Em vez de alimentar o "e se", você traz a mente de volta para o que é concreto. O que está acontecendo neste momento? O que pode ser feito agora? Existe alguma ação real possível? Se não existe, então não existe problema para ser resolvido neste instante. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a forma como sua mente opera, porque ela corta o combustível do ciclo. Sem resposta, o "e se" perde força. Sem atenção, ele desaparece. Só que existe algo ainda mais desafiador do que interromper pensamentos. É mudar a forma como você se relaciona com aquilo que sente. Porque enquanto você continuar reagindo emocionalmente a cada cenário criado, a mente sempre encontrará um caminho de volta. E é exatamente aqui que entra um dos princípios mais poderosos do estoicismo: o desapego mental radical. Quando parar de se importar, liberta você. Existe uma ideia que pode parecer desconfortável à primeira vista, mas que carrega um poder enorme quando compreendida corretamente. Nem tudo merece a sua preocupação, nem tudo merece a sua reação e, principalmente, nem tudo merece a sua energia. Você foi condicionado a acreditar que se importar com tudo é sinal de responsabilidade, que reagir a tudo demonstra consciência, que carregar o peso das situações é uma forma de mostrar comprometimento. Só que na prática, isso está te aprisionando. Porque quanto mais você se envolve emocionalmente com tudo ao seu redor, mais vulnerável você se torna. Qualquer opinião te afeta. Qualquer imprevisto te abala, qualquer cenário negativo te desestabiliza. E aos poucos, você perde o controle sobre o seu próprio estado interno. Marco Aurélio refletia em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que se algo externo te causa sofrimento, não é esse algo em si, mas o seu julgamento sobre ele. E esse julgamento está sob seu controle. Agora pensa com clareza. Se o impacto emocional depende da forma como você interpreta, então você não precisa reagir automaticamente a tudo. Existe um espaço entre o que acontece e a sua resposta. E é exatamente nesse espaço que está a sua liberdade. Desapego mental não significa frieza, indiferença ou falta de sentimento. Significa escolher conscientemente onde você vai investir sua atenção e sua energia. Significa parar de alimentar aquilo que não depende de você. Isso muda completamente o jogo. Quando você começa a praticar esse tipo de desapego, algo interessante acontece. Situações que antes te consumiam começam a perder força. Opiniões deixam de ter o mesmo peso. Problemas externos continuam existindo, mas já não invadem sua mente da mesma forma. Você deixa de reagir por impulso e passa a responder com clareza. Deixa de se envolver em tudo e passa a selecionar o que realmente importa. E existe um detalhe importante. Quanto menos você se apega, mais estável você se torna. Porque sua paz deixa de depender do que acontece fora e passa a depender da forma como você se posiciona internamente. Isso não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Só que existe um nível ainda mais profundo desse controle. Não se trata apenas de escolher com o que se importar. Trata-se de desenvolver uma mente que, mesmo diante do caos, permanece em silêncio. E quando você alcança esse estado, algo raro acontece. Nada mais te domina. O silêncio interior como poder, treinando uma mente que não reage. Existe um nível de controle que poucas pessoas alcançam. Não é sobre eliminar pensamentos, nem sobre forçar calma. É sobre desenvolver uma mente que observa sem reagir. Uma mente que não se deixa arrastar por cada estímulo, por cada emoção, por cada cenário criado. Agora, pensa com sinceridade. Quantas vezes você reagiu antes mesmo de entender o que estava acontecendo? Um pensamento surge e em segundos já existe uma emoção. A emoção cresce e logo depois vem uma reação.
tudo automático, tudo sem consciência. Esse é o padrão comum. Mas não precisa continuar assim. O que você precisa desenvolver não é força para lutar contra os pensamentos, é distância. É a capacidade de assistir ao que acontece dentro da sua mente sem se envolver imediatamente. Epicteto ensinava que quando algo externo acontece, a primeira impressão não depende de nós, mas o assentimento, sim. Isso significa que o pensamento pode surgir, mas a decisão de aceitá-lo ou não está nas suas mãos. E é exatamente aqui que nasce o silêncio interior. Não é ausência de pensamentos, é ausência de reação automática. Quando um pensamento aparece, você não precisa segui-lo. Quando uma emoção surge, você não precisa amplificá-la. Existe um intervalo, mesmo que pequeno, onde você pode escolher não alimentar aquilo. No começo, isso parece difícil, porque sua mente está acostumada ao movimento constante. Ela quer responder, quer analisar, quer criar mais conteúdo. Mas quando você começa a interromper esse fluxo, mesmo que por alguns segundos, algo muda. A intensidade diminui, a urgência desaparece. O pensamento perde força, e quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Você começa a perceber pensamentos como eventos passageiros, não como verdades absolutas. Emoções deixam de ser comandos e passam a ser sinais. Isso cria uma estabilidade diferente. Uma calma que não depende de circunstâncias externas. Uma presença que não é abalada facilmente. E o mais interessante é que quanto mais silenciosa sua mente se torna, mais clareza você ganha. Decisões ficam mais simples, reações se tornam mais precisas. Você deixa de agir no impulso e passa a agir com intenção. Esse é o tipo de força que não é visível, mas é extremamente poderosa, porque não importa o que aconteça fora, existe um ponto dentro de você que permanece intacto. E quando você chega nesse nível, a preocupação começa a perder completamente o espaço. Só que ainda existe um passo final, um entendimento que fecha esse ciclo de uma vez por todas. Porque no fim das contas, a liberdade que você procura nunca esteve fora. A liberdade começa na mente, o fim definitivo da preocupação. Agora, tudo começa a se encaixar. A preocupação nunca foi sobre o mundo, nunca foi sobre o que pode dar errado, sobre o futuro, sobre as pessoas ou sobre as circunstâncias. Sempre foi sobre a forma como você se relaciona com tudo isso. Você passou tanto tempo tentando ajustar o que está fora, tentando prever, evitar, controlar, que não percebeu algo essencial. O único lugar onde a mudança real acontece é dentro da sua mente. Enquanto você acreditar que precisa resolver tudo para ficar em paz, vai continuar preso, porque sempre haverá algo fora do lugar. Sempre haverá incerteza, sempre haverá o desconhecido, e lutar contra isso é uma batalha que você nunca vai vencer. Mas quando você muda a direção, tudo muda. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E quando você entende isso profundamente, deixa de buscar controle onde ele não existe. A preocupação perde o sentido, porque você percebe que não precisa antecipar tudo para estar seguro. Não precisa controlar tudo para ficar em paz. Não precisa eliminar a incerteza para viver com clareza. Você começa a confiar na sua capacidade de lidar com o que vier, em vez de tentar evitar o que pode acontecer. E isso muda completamente sua experiência. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas desconhecido. O presente deixa de ser ignorado e passa a ser onde você realmente vive. A mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de decisão. A liberdade que você buscava não estava em evitar problemas, mas em não ser dominado por eles. E quando isso se torna claro, algo silencioso acontece. A necessidade de se preocupar desaparece.
Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de exigir perfeição para se sentir em paz. A partir daqui, a escolha é sua. Continuar alimentando um padrão que te prende ou aplicar o que você acabou de entender e construir uma mente mais leve, mais estável, mais livre. A diferença entre essas duas realidades não está no mundo, está na forma como você decide pensar a partir de agora.